seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o auxílio doença em 2026, oficialmente chamado de benefício por incapacidade temporária. Você vai entender quem tem direito ao benefício, quais são os requisitos exigidos pelo INSS, como funciona a carência e o papel da perícia médica e situações comuns que geralmente gera esse indeferimento em massa dos benefícios por incapacidade. Esse conteúdo é essencial para trabalhadores segurados do INSS e também para quem está desempregado e tem dúvidas sobre os seus direitos. Então fica comigo até o final. O auxílio-doença, hoje denominado de benefício por incapacidade temporária, é um benefício previdenciário pago pelo INSS ao segurado que fica temporariamente incapaz de exercer o seu papel profissional, em razão de uma doença ou de um acidente. Ele está previsto em lei e não se confunde com a aposentadoria por incapacidade permanente, pois neste caso a incapacidade é considerada previsível de uma recuperação, ou seja, trata-se de um benefício temporário mantido enquanto durar a sua incapacidade laboral. Para ter direito ao auxílio-doença em 2026, o segurado deve preencher 3 requisitos principais. O primeiro deles é qualidade de segurado. É necessário estar vinculado ao INSS, seja como empregado, como contribuinte individual, como MEI, como empregado doméstico, como segurado especial. Mesmo quem está desempregado pode manter essa qualidade durante o chamado período de graça. Por isso é importante você contratar um profissional para analisar tecnicamente toda a sua vida laboral. O segundo é a incapacidade temporária para o trabalho. O segurado deve comprovar que está impossibilitado de exercer a sua atividade habitual de forma temporária. Aqui é importante destacar que a doença não é sinônimo de incapacidade. A incapacidade precisa ter impacto direto no exercício do seu trabalho. Mas, afinal de contas, quando a carência é dispensada no INSS? A legislação prevê hipóteses em que não há exigência de carência, como, por exemplo, acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho, doenças graves previstas em lei, como, por exemplo, o câncer, a esclerose múltipla, a cegueira, a cardiopatia grave, entre outras doenças. Nestas situações, basta comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade para o trabalho. A importância da perícia médica no INSS. A perícia médica é um dos pontos mais importantes do processo. Ela que vai avaliar se existe a incapacidade, se a incapacidade é temporária ou não, se há relação com a atividade exercida. Por isso, o segurado deve sim comparecer à perícia médica do INSS com os laudos médicos atualizados, os exames desde o início, organizado em ordem cronológica, relatórios detalhados, as indicações do CID da doença, essas descrições claras das limitações funcionais. Muitos benefícios são negados por falta de direito, mas por documentação médica suficiente. Muita gente leva documentação errada, laudos incompletos, relatórios faltando imagens, faltando análise técnica detalhada. O valor do auxílio-doença em 2026 é calculado com base na média dos salários de contribuição. Aplica-se os critérios previstos na legislação previdenciária. Por exemplo, o auxílio-doença não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Em regra, não pode ultrapassar a média dos salários que o segurado recebia antes da incapacidade. Cada caso deve ser analisado individualmente. O auxílio-doença para desempregados. Uma dúvida muito comum é: quem está desempregado pode receber o auxílio-doença? A resposta é sim, desde que esteja dentro do período de graça.
comprove a incapacidade para o trabalho e atenda os demais requisitos legais. O período de graça pode variar entre 12 a 36 meses, dependendo do histórico de contribuição. Por isso, pessoal, contrate um profissional. É importante ter uma análise técnica e responsável da sua vida laboral. O que fazer em caso de negativa do INSS? Se o benefício for negado, o segurado pode apresentar um recurso administrativo ou ingressar com uma ação judicial. Muitas negativas são revertidas judicialmente, especialmente quando há provas médicas consistentes. A orientação jurídica adequada faz toda a diferença nesses casos. Em resumo, o auxílio-doença em 2026 continua sendo um direito fundamental do segurado, que se encontra temporariamente incapaz para o trabalho desde que cumprido os requisitos legais. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais informações sobre os direitos previdenciários e benefícios do INSS. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar ele lá no grupo da família.